Oi gente, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou abrir meu coração aqui com vocês. Eu acredito que praticamente todo meu público ele seja mulher, então eu decidi que iria abrir o meu coração aqui para vocês, conversar com vocês algumas coisinhas enquanto passa aí o vídeo, né, de algumas organizações, de alguns dias que eu fui gravando para vocês. Não vai ser fácil pra mim, né? Não é fácil quando a gente quer compartilhar essas coisas pra glorificar o nome de Deus, porque muitas pessoas não entendem, nos criticam, mas glória a Deus por isso eu tô aqui pra principalmente dar um testemunho e fazer com que o nome do Senhor seja louvado por tudo que Ele faz na minha vida todos os dias. O Senhor tem sido a minha força, né? Nesses últimos meses, nos últimos dias, e o resultado é esse que eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo. Há um tempo atrás eu fui morar na minha casa, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu fui morar na minha casa. Eu queria muito, né, morar sozinha no caso, eu, meu marido e meu filho, né? Porque antes eu morava aqui com a avó e era complicado as coisas, né? Eu não tinha minha casa, eu não podia fazer o que eu queria, na hora que eu queria, então eu acabava me incomodando com isso, então fui morar na minha casa. Mas quando eu fui morar na minha casa, eu não conseguia dar conta das coisas, isso me chateava muito. Tinha muitas crises de ansiedade, muita mesmo. Eu não conseguia fazer as coisas, né? Tinha dias assim que eu tava super bem, fazia várias coisas, inclusive tem vídeos aí, né, onde eu gravava nesses dias que eu tava bem, que eu conseguia fazer comida, fazer as coisas, lavar tudo, eu gravava pra vocês. Mas tinha dias em que eu não gravava, né, não fazia nada dentro de casa, quase nem comida eu não conseguia fazer, tendo muitas crises de ansiedade. E aí, a minha avó ia ficar sozinha porque o meu irmão ia embora, então a gente decidiu, depois desse 1 ano, voltar a morar com ela, né? Não por falta de condição financeira, de ficar na nossa casa, né? Em nenhum momento foi pelo financeiro, mas sim pelo que a gente, né, precisava fazer como família e por amor. Então nós voltamos a morar aqui com a avó. Mas a dificuldade, as crises de ansiedade, elas não foram embora, né? Continuei tendo muitas crises de ansiedade, não conseguindo fazer o que precisava ser feito. E há muito tempo eu já estava orando e pedindo para Deus para que isso fosse transformado, que eu não queria aquela sensação ruim no meu coração, no meu dia a dia, aquela sensação ruim que me travava de eu fazer as coisas para mim, para minha família, que eu não queria, né, aquilo, que eu queria ser excelente naquilo que eu fizesse, que eu queria que a minha família ficasse feliz naquilo que eu estava fazendo, que eu conseguisse realizar as tarefas que eu precisava fazer e que todo aquele mal, todo aquele peso que eu sentia, aquela ansiedade, aquela tristeza fosse embora. Porque, sinceramente, eu até falei pro Kelvin que eu tinha medo de entrar em depressão, eu tinha muito medo de entrar em depressão, porque aquela tristeza tomava conta de mim muitos dias, assim, eu não conseguia olhar o lado bom das coisas, eu não conseguia viver. Eu só ficava afundada naquela tristeza, afundada naquela coisa ruim e não conseguia sair daquilo. Meu Deus, era como se eu estivesse dentro de um buraco, realmente. Eu tava dentro de um buraco e não conseguia olhar o lado bom das coisas, nem nada, assim. Parecia que me faltava esperança para qualquer coisa. Eu olhava com um olhar negativo para as coisas e aquilo era horrível. E eu orava para Deus pedindo para que eu saísse daquele buraco. O horário de serviço do Kelvin também estava muito ruim, né? Tava muito complicado, a rotina tava muito difícil, principalmente com o nenê. A alimentação dele estava péssima por conta da rotina, dos horários que a gente acordava. Então eu tava pedindo muito a Deus que tudo aquilo passasse, que fosse. Eu sabia que era uma fase, mas parecia que nunca chegava ao fim. Aquele horário de trabalho nunca mudava, a nossa vida nunca mudava. Até que a gente se mudou pra cá, passou um tempo e eu e o meu marido conversamos que já não tava dando mais, eu não tava mais aguentando, ele também não tava mais aguentando, tava começando a ter alguns problemas de saúde. Então
A gente conversou, mas entregamos na mão de Deus porque a gente não sabia qual rumo tomar, a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia aonde Deus estava preparando um novo serviço para o que é um novo horário. A gente não sabia de nada, a gente estava indo assim, caminhando rumo a Deus. Só o que a gente tinha em mente tá no controle de Deus e nada mais além disso, porque realmente a gente não sabia o que fazer. E aí Deus abriu uma porta de trabalho para ele, junto com o irmão dele, num horário assim, gente, num horário comercial, onde ele tem um horário para ir, para voltar. A gente acorda juntos, tomamos café junto, nosso filho acorda cedo, tem uma alimentação boa, sabe? Ele consegue nos cultos, para quem acompanha sabe que antes ele não tinha um horário onde a gente conseguia ir nos cultos, então era extremamente ruim. Agora ele consegue no culto de oração, né, que é na quarta-feira na nossa igreja. Ele consegue no sábado no culto dos jovens, que antes ele não conseguia, e às vezes só tinha o domingo. E para quem é cristão, né, para quem é crente, sabe que quando a gente não consegue ir nos cultos, quando começa a ficar difícil da gente ir no culto, a gente enfraquece na fé. Não tem jeito. Quando a gente começa a não ir nos cultos, nós enfraquecemos, e isso é a pior coisa, principalmente para uma dona de casa, né, cristã, que tá ali lutando pro seu lar ser um lar cristão, um lar que seja segundo a vontade de Deus, né, segundo a palavra de Deus. Então a gente sabe como é difícil tudo isso, né, e é difícil para os nossos filhos também. Então Deus preparou, abriu essa porta de emprego, desse novo emprego para ele, e a gente ajustou a nossa rotina. Inclusive eu dei um tempo do YouTube, de tudo, antes de ajustar nossa rotina. Eu saí de tudo, abandonei tudo e foquei só na minha família, só em mim, na minha família e no meu lar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas, e tudo isso foi providência do Senhor. Não foi nada pelas nossas mãos, não foi nada pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria, porque a gente não sabia para que lado ir, a gente não sabia que caminho tomar, mas o Senhor, Ele proveu tudo para nós. Ele trabalhou na nossa vida, e eu creio que se tu tem algo que tu acha que não tá bom na tua vida, que tá ruim, a tua rotina tá ruim, você tá entrando em depressão, você tá com crise de ansiedade, o Senhor pode te transformar, o Senhor pode transformar a tua vida. Não importa quanto tempo demore, isso vai acontecer. Continua orando, coloca teu joelho no chão e continua orando. Não desiste de orar por aquilo que para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque eu achava que aquela rotina nunca ia terminar, aquele sofrimento, aquela angústia, tristeza nunca ia terminar. E para graça e glória do Senhor, tudo foi transformado na nossa vida, tudo mudou para a glória do nome do Senhor. E eu nem sei como explicar, como falar isso, porque Deus, Ele fez tanto por nós que nem nesse vídeo não caberia o quanto que Deus foi maravilhoso com a gente, o quanto Deus ouviu as nossas orações e não nos abandonou. Deus, Ele nunca vai nos abandonar. A gente muitas vezes acha e pensa que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos, porque Ele é um Pai amoroso que nunca nos abandona. Para concluir, o testemunho que eu queria contar aqui para vocês é que nós voltamos aqui para a avó. Vocês sabem, já faz um tempinho, e conseguimos finalmente ajustar nossa rotina, e foi maravilhoso, né? Os problemas daqui de casa, assim, diminuíram praticamente para zero. Eu faço o que precisa ser feito, né? Graças a Deus, aquela tristeza não mora mais em mim, aquela tristeza não tem mais no meu coração. Eu não me sinto mais num buraco, eu me sinto privilegiada, e o meu marido, dá pra ver a felicidade dessa mudança no rosto dele, dá pra ver no meu filho, no físico dele, como essa mudança foi importante, né? O Caleb engordou, tá muito mais feliz, é tão diferente, e eu só sinto
felicidade e gratidão a Deus por ter me dado força, por ter transformado tudo na nossa vida, sabe? Eu nem sei como agradecer ao Senhor, eu fico tão maravilhada com isso, porque hoje realmente eu sinto que eu tô aproveitando a minha família, que eu tô zelando por aquilo que Deus me deu para eu cuidar, que eu tô fazendo o que deve ser feito. Como por tanto tempo eu fiquei adormecida e com os meus olhos fechados para tudo isso, realmente eu não sei. Mas o Senhor abriu os meus olhos e me fez ver tudo que Ele tinha feito na minha vida, todo o amor que Ele tinha colocado dentro do nosso lar, na nossa família, e tudo que Ele tinha me capacitado e colocado na minha mão para eu cuidar. E finalmente eu estou fazendo aquilo que o Senhor me incumbiu de fazer.